Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros. Vocês já estão acostumados aqui todo dia notícia do Botafogo, do nosso glorioso. Já peço a moral de você vir aqui se inscrevendo no canal se você não é inscrito, tá? Se você já é inscrito, seja bem-vindo novamente à sua casa. Deixa o like aqui no canal para o YouTube sair divulgando esse vídeo aqui para os nossos irmãos de camisa botafoguenses. Hoje tem jogo, Botafogo pega o Remo lá no Belém, lá em Belém do Pará, cara, fora de casa, um jogo difícil, tá? O Remo do Felipe Tigrão, ex-treinador do Botafogo. Vamos falar um pouquinho desse jogo aqui também, beleza? Mas eu queria iniciar, cara, com dois assuntos, assim, recorrentes dos últimos dias, né? Vou falar um pouquinho do Rafael e também vou falar um pouquinho do outro Rafael, que é o Rafael Navarro, tá? Eu vou começar falando do Rafael Navarro porque ontem eu trouxe uma notícia aqui, baseada até na informação do diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, que foi na TV oficial do clube falar que só dependia do atleta para o Botafogo assinar a renovação, né? Que o Botafogo tinha aceitado a contraproposta do Rafael Navarro, dos empresários dele, mas, cara, eu soltei o vídeo com as palavras do Freeland, com a notícia, mas depois disso eu fui conversar com outras pessoas para saber realmente como é que estava a situação. E, cara, para minha surpresa, as coisas não estão caminhando dessa forma, tá? Inclusive, os créditos totais aqui também ao Léo Bessa, meu amigo Léo Bessa, jornalista, e ao Vene Casagrande também, do Dia, que soltaram a notícia que a renovação não está próxima, tá? Então, assim, as coisas não estão como o Eduardo Freeland disse ontem na TV oficial do clube. Ele disse que o Botafogo tinha aceitado uma contraproposta, deu a entender que só dependia do staff do atleta para as coisas andarem. E não é bem assim. Segundo a gente conversou, né, o momento atual é muito diferente do que o Freeland disse na TV oficial do clube. Ou seja, esse momento de o Botafogo aceitar uma contraproposta era antigo, antes da proposta do Anderlecht da Bélgica chegar, com números exorbitantes, salário em euro, ou seja, hoje se a gente for fazer a conversão, o euro está valendo R$6 e pouco. Então a proposta do Anderlecht da Bélgica foi uma proposta muito agressiva no salário, né? Assim, e o Rafael Navarro é um garoto novo, família humilde, né? Ou seja, seria talvez a realização financeira da família dele e da família dele. Então, assim, foi uma proposta muito tentadora. O Rafael Navarro veio com os números para o Botafogo e falou: olha só, é a oportunidade da minha vida em relação a dinheiro, eu preciso pensar na minha carreira, eu preciso pensar no meu futuro, no futuro da minha família. Então, assim, é uma proposta irrecusável. Se tiver como eu ser liberado agora, eu prefiro, porque eu não sei se no final do ano o Anderlecht vai me querer novamente. Então, o Rafael Navarro conversou com a diretoria do Botafogo, só que a diretoria do Botafogo disse: não, você tem contrato até o final do ano, você é o titular da equipe, artilheiro, jogador que dá mais assistências, e a gente não tem condições de trazer um outro jogador nesse momento para repor a sua saída. A gente tem o Rafael Moura, mas a gente ficaria desfalcado de um atacante, e a gente não vai conseguir, nesse momento, faltando 3 meses para acabar o campeonato, trazer um outro atacante. Então o Botafogo falou: fica até dezembro, tá? E depois do final do ano você sai para onde você quiser, se você não quiser renovar com a gente. E estava acordado, isso já estava tudo certo. Rafael Navarro entendeu o posicionamento do Botafogo, falou: não, então beleza, então eu vou cumprir meu contrato até o final do ano, depois do final do ano eu saio, vou para a Europa, vou para o Anderlecht, ou então vou para outro clube do exterior, vou ganhar meu dinheiro. E é direito dele, tá, cara? O cara quer realizar, o cara vem de família humilde, recebe uma proposta para ganhar 500, 600 mil por mês, cara, vamos ser sinceros aqui, né, cara? Por quem não aceitaria, né? Hoje o salário do Rafael Navarro no Botafogo é menos que 20 mil reais. Assim, na nossa situação, assim, se a gente for pensar como cidadão normal, entre aspas, 20 mil reais é um bom salário. Mas como jogador de futebol, você ganha 20 mil reais, você recebe uma proposta de 500 mil, é difícil você dizer não, né, cara? Então, assim, o que aconteceu nesse imbróglio todo? As palavras do Eduardo Freeland fizeram a torcida se revoltar contra o atacante, dizendo que o Botafogo fez de tudo e o atacante não quer ficar, né? E aí começaram uma sessão de xingamentos para o Rafael Navarro. A torcida do Botafogo
foi xingar o atleta nas redes sociais, o atleta não entendeu nada, não sabia o que estava acontecendo. A torcida estava apoiando muito o Rafael Navarro, ele é um dos artilheiros, só está recebendo elogios e do nada começou a ser xingado completamente. Assim, cara, minha opinião, eu acho que o Freeland foi extremamente desnecessário em expor essa situação. Se ele ficasse quieto, não teria problema nenhum, mas ele expôs uma situação desnecessária. Não tinha sentido que ele falar uma coisa antiga, ele trazer isso à tona agora. Então, assim, só serviu para fazer com que a torcida ficasse bolada com o Navarro e o Navarro ficar bolado com a diretoria do Botafogo por ter exposto uma situação dessa. Então, assim, o clima estava bom e por conta de uma entrevista do Eduardo Freeland ficou ruim. Entende onde eu quis chegar? Então, assim, achei extremamente desnecessário. E agora a gente vai ter que torcer para o Rafael Navarro continuar focado, pelo menos até o final do ano, fazendo gols, dando assistências, para que ele não prejudique o rendimento dele, né? Porque imagina a cabeça do jogador. Uma coisa é você jogar com a torcida te apoiando, outra coisa é você jogar com a torcida te xingando. Imagina, o cara abre todo dia as redes sociais uma penca de xingamentos. Como é que fica a cabeça do cara? Claro que o jogador tem que filtrar isso, tem que se desligar das redes sociais e continuar exercendo sua profissão. Mas é muito mais difícil você jogar bem num clima de pressão do que num clima de apoio, digamos assim. Então, assim, vamos torcer para que o Rafael Navarro continue jogando bem, continue fazendo gols, continue fazendo o que ele está fazendo a temporada inteira. Só que agora numa outra situação, né? Numa situação de pressão da torcida, de descontentamento, por conta de uma entrevista mal dada do diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland. Beleza? Sobre o Rafael, eu queria falar esse assunto também. O Botafogo fez diversas reuniões durante a semana para tentar viabilizar no orçamento a contratação do lateral direito Rafael. Inclusive eu postei aqui que estava muito próximo. Por quê? O atleta está querendo jogar no Botafogo. Então a vontade do atleta é primordial, né? Ele recebeu propostas, como eu disse aqui, propostas muito mais vantajosas, mas ele prefere o Botafogo, priorizou o Botafogo. Hoje eu vou falar quais são os clubes que fizeram as propostas para o Rafael. Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. Esses três clubes chegaram até a mim, que fizeram propostas pro Rafael. Inclusive, o Fluminense com um salário muito maior do que o Botafogo. Rafael é cria de Xerém, né? É cria de lá do Fluminense. Então, assim, o Rafael quer jogar no Botafogo. Então, isso é o principal de tudo. O Botafogo tentou viabilizar a contratação dele através do seu orçamento, mexendo uns pauzinhos aqui, tirando dali, colocando aqui, né? Tentando diluir as luvas que ele pediu, tentando tirar um pouco das luvas e fazer promoções, né, ações comerciais com venda de camisas, sócio-torcedor, para tentar ir pagando ele, porque o Botafogo não tem condições de pagar à vista essas luvas, né, e o Botafogo já deixou isso muito claro, até para o Rafael. Aí o Botafogo ontem à noite, uma informação do Sérgio Santana do Lance, enviou a proposta para o staff do Rafael, que já respondeu com uma contraproposta e está aguardando o Botafogo. Então assim, a notícia o Botafogo enviou a proposta para o Rafael, eles estão analisando, estão conversando, faltam detalhes burocráticos, faltam aqueles ajustezinhos, né? A resposta do Rafael em relação a essa proposta, eu vou colocar aqui na tela para vocês, esse print aí, ó. Tá acontecendo, o próprio Rafael colocou, cara, ele parece o mais entusiasmado com essa negociação, né? Você vê que é um torcedor ali falando, né? Tá acontecendo, que não sei o que. Então assim, cara, muito difícil de não dar certo, tá? Quando tem a vontade extrema do atleta, do jogador, é muito difícil de não dar certo, a não ser que o Botafogo vire e dê a louca no Botafogo e fale, não quero mais. Mas acho muito difícil, o Botafogo já enviou uma proposta. Assim, o problema era se o Botafogo não enviasse a proposta. Falasse que não tinha como de jeito nenhum, não cabe no nosso orçamento, aí seria o problema. Agora, já que o Botafogo enviou uma proposta, os detalhes ali pequenos, burocráticos ali, talvez seja o mais tranquilo de resolver, né? Então, hoje tem jogo contra o Remo, amanhã domingo, na próxima semana talvez aí, segunda, terça-feira, nós deveremos ter mais novidades sobre o caso do Rafael, aí talvez já até para ser anunciado como novo jogador do Botafogo. Beleza? Então essas duas notícias hoje para vocês e vou ver se eu consigo trazer um vídeo depois aqui para falar exclusivamente do jogo Botafogo e Remo, né, cara? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Hoje tem Remo e Botafogo lá no estádio Baenão, lá em Belém do Pará, o Remo do Felipe Conceição, e hoje meu amigo Renan Gorni não vai estar em campo, viu? O Renan Gorni tá suspenso, hein? Ainda bem, Renan, porque eu torço por você, mas hoje não teria como, né? Hoje é Botafogo
Se você tivesse em campo, eu ia torcer para você passar zerado, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Deixe seus comentários aí. Botafogo e Remo. Temos que ganhar hoje, hein? Até a próxima.